Os lobos de Paris eram uma matilha de lobos, comedores de homens, que mataram 40 pessoas em Paris no ano de 1450. Dizem que, durante as noites de inverno, os animais entravam na cidade através de brechas em seus muros para devorar as pessoas que encontravam. O líder dessa matilha era chamado Courtal, e os relatos escritos sobre ele dizem que sua cor era avermelhada e que não possuía rabo. Na época, as pessoas estavam convencidas que a matilha não era composta por lobos comuns, pois possuía um nível maior de inteligência, fato este que resultou na morte das 40 pessoas ditas anteriormente. A matilha foi exterminada pelos moradores da cidade, que os atraíram até ao coração da cidade e os apedrejaram e espetaram com objetos de prata em frente à Catedral de Notre Dame. A história é famosa e descrita nos registros históricos da cidade. O lobisomem de Paligny, uma antiga história, oriunda da França do ano de 1521, diz que um viajante passava pela cidade de Paligny, quando foi atacado por um lobo. No meio da luta pela sua vida, o homem foi ferido, mas também machucou a criatura, que fugiu deixando um rastro de sangue. Segundo esta pista, o viajante encontrou uma cabana e lá dentro uma mulher estava ajudando a limpar uma ferida no braço de um homem. O viajante avisou as autoridades que capturam o suposto lobisomem, que foi interrogado e torturado até que ele disse que seu nome era Michael Verdun e que ele era um lobisomem. Disse ainda o nome de outros dois homens que também seriam lobisomens: Pierre Bourgot e Philibert Montot. Os dois foram torturados e também confessaram serem lobisomens que comiam carne humana. Os três foram executados e queimados em praça pública. O lobo de Ansbach era um animal devorador de homens que atacou e matou várias pessoas no Principado de Ansbach em 1685. Dizem que o lobo atacava somente mulheres e crianças. Por fazer esta distinção e pelo tamanho exagerado da criatura, os cidadãos de Ansbach acreditavam que se tratava de um lobisomem. Durante uma caçada composta por muitos homens e organizada pelos moradores de Ansbach, a criatura foi perseguida até que pulou em um poço. Quando o lobo foi morto e seu cadáver foi exposto em um desfile pela cidade. Dizem que a criatura estava vestida com roupas de homem e, para se certificar que estava realmente morta, foi enforcada em praça pública. Os moradores acreditavam que a criatura era a reencarnação do burgomestre, palavra utilizada para designar o prefeito da cidade, e a visão dela enforcada foi muito chocante e narrada em vários documentos históricos. Lobisomens a serviço do bem? Em Jurgenburg, Livnoia, no ano de 1692, julgamento de um homem chamado Thies se tornou muito famoso, pois o senhor de 80 anos se declarou um lobisomem e criou seu próprio mito. Segundo ele, os lobisomens não eram agentes do mal, mas sim armas do céu contra as criaturas maléficas da terra. Segundo seu relato, existiam lobisomens na Alemanha e na Rússia, que lutavam contra as bruxas. Diferente de outros homens, que confessaram ser lobisomens naquela época, os juízes não o condenaram à morte, mas sim a 10 chicotadas por atos de idolatria a crenças supersticiosas. O lobo de Sarlat atacou e feriu 17 pessoas em Sarlat, na França de 1766, ao contrário de outros animais que se tornaram conhecidos como lobos devoradores de homens. Este ganhou fama de lobisomem por atacar sobre as patas traseiras, ferindo o rosto e pescoço de suas vítimas. Um burguês, inconformado com as mortes, organizou um grupo de caça, composto por 100 homens, que partiu em busca do lobo. Na caçada, o lobo feriu 2 caçadores, até que foi morto pelo restante dos homens. Na narrativa, descrita em documentos, esses caçadores afirmavam que o lobo era muito grande e que possuía características de lobos e raposas. Logo, rumores circularam dizendo que a criatura poderia ser um lobisomem. Os lobos de Périgord eram uma banda de lobos comedores de homens que atacavam a região de Périgord. Na França, em fevereiro de 1776, os registros históricos dizem que os lobos mataram 18 pessoas e fizeram muitas vítimas antes de serem mortos. Um dos animais foi morto e observou-se uma dupla fileira de dentes no maxilar, gerando dúvidas quanto à sua origem. Enquanto uns diziam que tratava-se de um animal híbrido de cachorro com lobos, outros dizem que se tratava de um lobisomem.
O lobo de Soissons era um animal devorador de homens que aterrorizou a comunidade de Soissons, em Paris, durante um período de 2 dias no ano de 1765, atacando e fazendo várias vítimas. Seus ataques assustaram a população, pois o animal possuía um tamanho fora do normal. Dizem que a criatura somente morreu após um ex-membro de uma milícia local prender a cabeça deste com um tridente junto ao chão em uma batalha infernal. Enquanto segurava a cabeça do animal, um camponês armado veio em seu auxílio e pôs fim aos assassinatos da besta. Na região de Dour, na França do século XV, um texto foi lido em praça pública autorizando os moradores a rastrear e matar um suposto lobisomem que vinha aterrorizando a vila. Organizado em grupos, camponeses caçavam a criatura quando ouviram uma criança gritar acompanhada de um uivo infernal. Armados, eles correram até o local de onde vinham os gritos e viram uma criança ferida lutando contra uma criatura descrita como monstruosa que fugiu ao ver tantas pessoas chegando. Mais tarde, uma criança de 10 anos desapareceu e, ao ser investigado, descobriram a casa de Gilles Garnier, um eremita que vivia isolado e que declarou ser um lobisomem comedor de pessoas. Aprisionado, o homem foi queimado em uma fogueira antes da próxima lua cheia. Este é um dos casos mais fascinantes sobre lobisomens descritos em registros antigos. Publicamos a história nesta postagem. Cidade de Greifswald foi invadida por lobisomens reais, que contava como a cidade alemã de Greifswald foi invadida não por um, mas por vários lobisomens. Não deixem de ler esta incrível história. Em dezembro de 1598, em Paris, viveu um dos piores licantropos de todos os tempos. O conhecido lobisomem de Chalos possuía crimes e relatos tão terríveis que o tribunal ordenou que todos os documentos sobre seus ataques fossem destruídos. A história foi preservada pela cultura popular e por alguns relatos que diziam que o homem era uma criatura do mal, que foi queimado em praça pública até a morte. Dizem que o homem, em forma de lobo, vagava pela floresta atacando aqueles que se aventuravam passar pelo local. Na casa do suposto lobisomem foram encontrados barris cheios de ossos escondidos em sua adega, revelando centenas de vítimas da criatura. Seriam todos estes registros históricos apenas relatos fantasiosos, ou então os lobisomens existem desde a antiguidade? Obrigado por assistir até o final. Se inscreva e curte o vídeo.